Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Marlon aqui mais uma vez. Na videoaula de hoje, nós iremos começar a falar sobre o plano de negócio, tá ok? Então, na aula de hoje, nós começaremos, né, falando sobre o que é um plano de negócio, qual é a sua importância, tá? E alguns detalhes que nós devemos considerar no momento de efetuar ou realizar, né, a produção de um plano de negócio, tá certo? Então, de forma bastante simples e objetiva, né, que é o que a gente tenta fazer aqui, a gente vai expor para vocês então isso que nós acabamos de comentar, tá certo? Sobre a questão mais da importância do plano de negócios, né? E de como elaborar um plano de negócios simples. Tá? Será um assunto aí que nós provavelmente trabalharemos nesta aula e na aula da semana que vem também, né? Dando continuidade com o mesmo tema, devido à relevância que esse tema tem dentro do empreendedorismo. Tá joia? Então, como fazer um plano de negócio simples, tá? É, no passo a passo, praticamente, tá? A gente tem que ter em mente, pessoal, que o plano de negócios, apesar de a gente poder torná-lo algo simples, ele é algo bastante minucioso e que precisa, de fato, muita atenção na hora de elaborar esse plano de negócio, tá? Nós precisamos ter muitas informações em mãos para que o nosso plano de negócio ele tenha consistência, né? E que ele possa realmente ser aplicado com sucesso, tá? Então, fazer um plano de negócio nada mais é do que antecipar aí situações e criar estratégias para lidar com essas situações. Situações que vão aparecendo aí no dia a dia da empresa, né? Situações favoráveis e situações não favoráveis, tá? E isso deve ser considerado também. Então, pessoal, a melhor forma de fazer, né, o plano de negócio, né, de você acompanhar, melhor dizendo, toda a parte inicial aí da criação de uma empresa, de um novo empreendimento, justamente elaborando um plano de negócio, tá? Esse documento, pessoal, ele te deixará com subsídios, tá? Ele te deixará pronto para entender melhor o mercado, né? O mercado que você vai atuar enquanto empresa, né? E que te dê possibilidades de você projetar aí ações, tá? Procurar investidores e colocar a mão na massa de fato, certo? Então, esse processo de elaboração do plano de negócio, ele não precisa ser algo assim assustador, algo que seja, né, imaginar que um plano de negócio seja algo mirabolante, que seja difícil de fazer. Não, né? É algo que dá trabalho, sim, né? Porque, como a gente já falou anteriormente, eu preciso ter informações em mãos. E a maior dificuldade, ou o que mais toma tempo no plano de negócio, é justamente esse levantamento de informações, tá? Então, nessa aula, nós vamos aprender como fazer um plano de negócio, nesta aula e na aula que vem, né? Como fazer um plano de negócio simples e que possibilitará a você, né, tirar a sua ideia no papel e transformá-la num empreendimento de sucesso. Tá joia? Então, vamos lá. O que é um plano de negócio de fato? O que vem a ser, então, um plano de negócio, tá? Ele é um documento, pessoal, de planejamento. Isso que a gente precisa entender primeiramente, tá? O plano de negócios, ele nos dará base para planejar as ações que guiarão, né, o novo empreendimento, tá? É um planejamento que irá descrever o seu negócio, tá joia? É, Estarão contidos nele, então, quais os objetivos do seu empreendimento, né? Os passos que devem ser dados para alcançar esses objetivos, né? E no plano de negócios também é possível demonstrar, aqui fica outro ponto chave, né? Que é possível demonstrar a viabilidade do seu empreendimento sob a ótica de vários pontos de vista, né? Sob o ponto de vista estratégico,
sobre o ponto de vista mercadológico, né, como o mercado se comporta, também do ponto de vista operacional, como é que o empreendimento ou a empresa, né, ela irá operar, né, e do ponto de vista também financeiro, por exemplo. Então, são alguns pontos de vista aí importantes que devem ser considerados durante, né, a elaboração de um plano de negócio. Tá joia? Então, pessoal, basicamente, o plano de negócios ele será um mapa, tá? Estruturado de uma determinada forma, no qual os caminhos a serem percorridos pelo seu empreendimento ou pela sua empresa, né? Ou, enfim, por aquilo que você gostaria de construir, né? Dê certo e lá eles estarão representados. Então, esses caminhos a serem percorridos, né, cenários positivos, cenários negativos, estarão representados no plano de negócio. Tá? Um detalhe aqui que o professor gostaria de destacar, né, para que se tome, de certa forma, um determinado cuidado, né, é que um plano de negócios ele não é apenas, pessoal, um conjunto de ideias, tá, de especulações, ele não entra no campo do achismo, tá? Então, ele é um documento que precisa e deve ser escrito a partir de pesquisas e análise de mercado, tá? Então, com essas informações e dados reais, é que você terá condições, né? E isso irá te auxiliar no momento da criação do teu empreendimento. Combinado? Então, falando um pouquinho sobre qual é a importância de se ter um plano de negócios bem elaborado. Todo projeto que relativamente tenha alcançado sucesso, tá? Ele começa, sem exceção, tá? Com um bom plano. Então, o plano de negócio de uma empresa é exatamente esse pontapé inicial que você, enquanto empreendedor ou enquanto colaborador, né, auxiliando no desenvolvimento e crescimento da empresa onde você trabalha, né, pode ser dado. Tá? Então, esse é o pontapé inicial, que é o nosso plano de negócio. Tá joia? Então, vamos pensar no seguinte. Tá? Se coloque no papel de um empreendedor, de uma pessoa que tenha a intenção de empreender. Tá? Então, se você teve uma ideia qualquer, tá? Se você já passou pelo processo de identificação de oportunidade, né? Viu que realmente essa ideia ela se configura como uma potencial oportunidade, né? E que você então resolveu que é hora de tocar o projeto aí da sua empresa, do seu empreendimento adiante, tá? Nós precisamos saber, antes de mais nada, se esse empreendimento ele é viável ou inviável, tá? Antes de precisar fechar, digamos assim, as portas da sua empresa, né? Abrir as portas, trabalhar um tempo e fechar as portas por falta de planejamento, ver que não era aquilo realmente que se esperava, tá? E assim por diante. Então, antes de mais nada, precisamos saber se o nosso empreendimento, se o seu empreendimento, né? Ou o seu futuro empreendimento, melhor dizendo, ele é viável ou inviável. Tá joia? Então, o plano de negócios ele irá ajudar você a decidir com base em pesquisa, em números, enfim, né? Se esse empreendimento ele tem a possibilidade de se desenvolver, de crescer, né? E gerar valor, né? Para a sua empresa, para o seu empreendimento, tá? Então, com o plano de negócio, pessoal, com esse planejamento, né, você vai ter uma noção prévia de como a empresa vai funcionar. Dentro da lógica de mercado, né, das questões técnicas necessárias para o funcionamento do investimento, tá? Projeção de retorno financeiro e muitos outros aspectos que precisam ser levados em conta para saber se um empreendimento ele é viável ou não, tá? Então nós vamos elencar aqui algumas outras
vantagens de você escrever um plano de negócios uh, é, perante a sua vontade ou a intenção de empreender, tá? Então, a elaboração, certo? De simulação de cenários favoráveis e cenários não favoráveis, cenários positivos e cenários negativos, tá? A gente sabe que quando a gente inicia algo, nós queremos sim que aquilo dê certo, que aquilo obtenha sucesso, mas nós sabemos também, né, em contrapartida, que existem possibilidades de falhar, possibilidades de não ter sucesso, devido aí inúmeros fatores que envolvem mercado, economia, política, mão de obra, legislação, enfim, tá? Então essa elaboração de cenários, de você simular cenários favoráveis e não favoráveis, isso vem de encontro a você estar preparado para a adversidade, tá certo? Então, conhecer quais seriam os possíveis problemas, né, já é um grande passo na direção de resolvê-los. Então, antes de você iniciar a sua empresa, buscar entender o mercado e saber o que é que pode dar errado, o que é que pode dar certo dentro do mercado onde a sua empresa, o seu novo empreendimento, ele vai atuar, tá? Esse plano de negócio também, ele vai possibilitar uma organização e alinhamento das informações entre os sócios, se houverem, ou também entre os colaboradores. Aquela velha história que o professor sempre coloca para vocês, né? Uma empresa, um empreendimento, né, uma organização, nada mais é do que um conjunto de pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Um conjunto de pessoas que têm um objetivo em comum, tá? Então, esse alinhamento de ideias, de informações que acontece ou que ocorre através do plano de negócios, ele é importante para quê? Para dar essa toada, né? Para dar a linha ou a direção em que a empresa irá seguir, sem deixar dúvidas para sócios, para colaboradores. Então, todo mundo no mesmo barco, remando na mesma direção. Isso vai facilitar e muito, né, a tomada de decisão dentro da empresa em momentos oportunos ou em momentos críticos. Tá ok? Então, o plano de negócio também ele vai possibilitar a você que pretende empreender um acompanhamento comparativo, né, com relação ao que se pretendia fazer e com o que está sendo feito, né? Então, ao você ter um plano de negócios claro, pessoal, é possível comparar o que foi e está sendo realizado, né, de forma rápida e prática. Ou seja, o que é que eu coloquei no papel lá atrás, que eu pretendia fazer, e o que está sendo feito agora? Será que o que foi planejado está sendo cumprido? Será que aí no meio do caminho a gente desviou do nosso planejamento e talvez por isso nós estejamos com a nossa empresa ou com o nosso empreendimento e passando por uma situação delicada, seja ela financeira, seja ela de ganho de mercado, enfim, tá? Então, isso torna mais fácil a identificação de determinados problemas que possam vir a acontecer, né? E a correção desse desvio, se ele ocorreu, né? Com relação àquilo que foi planejado. Tá joia? Plano de negócio, pessoal, ele também facilita a obtenção de financiamentos. Então, caso você tenha verificado aí a necessidade de investimentos de terceiros no seu empreendimento, tá? Um bom plano de negócios ele facilita a apresentação do seu empreendimento e, consequentemente, a captação de financiamento, seja aí através de fornecedores, através do sistema financeiro, tá? Ou através de uma terceira pessoa, né? Sócios, enfim, tá joia? Então, seguindo aí, a gente colocou aqui para destacar para vocês
como fazer um plano de negócio, tá? De forma simples, ok? Então, para fazer um plano de negócio, pessoal, para uma determinada empresa ou para qualquer empresa, qualquer empreendimento, você deve passar aí por 6 etapas básicas que nós elegemos como sendo essenciais para que um plano de negócios ele tenha o mínimo de informações para que o seu empreendimento possa segui-lo e ter sucesso, tá? Essas 6 etapas aí, então, elas são constituídas pelo sumário executivo, tá? Que nós iremos colocar aí no decorrer da aula o que é, tá? Então, sumário executivo, uma análise prévia de mercado, um plano de marketing, um plano operacional, um plano financeiro e também análise, tá joia? Então, seguindo esses passos aí, contemplando isso de forma detalhada no seu plano de negócio, fica muito mais fácil você seguir aí a parte operacional da sua empresa para que ela se desenvolva naturalmente de acordo com aquilo que foi proposto, né, ou de acordo com aquilo que está proposto no seu plano de negócio, tá joia? Então agora falando especificamente, né, na primeira etapa que a gente citou, que seria o sumário executivo, ok? Pessoal, então o sumário executivo, ele é a primeira parte do seu plano de negócio, tá? Nele você vai resumir então as informações mais importantes contidas no seu plano de negócio, né? Para que isso desperte o interesse do leitor, o interesse do investidor, né? Já logo de cara, tá? Então, nesse sumário executivo, você deve incluir o quê? Uma descrição do seu empreendimento, tá? E o que é que diferencia o seu empreendimento no mercado? O que é que torna você diferente do seu concorrente, tá? Deve conter aí também qual é a missão do seu negócio, tá? Ou para que, né? Ou por que é que o seu empreendimento ele existe ou deve existir, tá? Aquilo que a sua empresa se propõe a fazer, na verdade, certo? Ele deve conter também a descrição do perfil dos empreendedores e dos funcionários, né? Caso ainda esteja recrutando funcionários, pessoal, isso irá auxiliar a empresa no processo seletivo também, né? Então, deixar claro no sumário executivo qual é o perfil do empreendedor, da pessoa que está empreendendo, no caso, criando a empresa, e o perfil esperado dos seus colaboradores, tá? Também deve conter aí os produtos ou serviços principais que serão comercializados ou produzidos, né, pela empresa, pelo seu novo empreendimento. Então, listar esses produtos e descrevê-los de forma breve, tá? Colocar também aí quem são os clientes-alvo da sua empresa, certo? Localização, se existir, né, uma sede física. Hoje a gente sabe que existem muitas empresas que não possuem sede física, somente lojas virtuais aí na internet, enfim, né? Deve ser incluído também, pessoal, qual será o investimento total desse empreendimento, qual é a forma jurídica que a empresa irá trabalhar, né? Se é um empreendimento individual, se ela é uma empresa limitada, se ela é uma SA, enfim, né? As formas jurídicas que nós trabalhamos aí na aula passada e também o enquadramento tributário desse empreendimento, né? Qual é o regime tributário que esse empreendimento ele irá se enquadrar, né? Então, se é no Simples Nacional, se é no lucro presumido, lucro real, tá? Enfim, precisa se destacar no sumário executivo, tá? Então, pessoal, não é necessário escrever no sumário executivo algo muito extenso, tá? Ele deve ser, então, claro, porém breve, tá? Curto e rápido, tá? Mas precisa ser observada essa clareza para que não fique dúvida, né? Para que não se constituam dúvidas nesse primeiro momento de leitura do seu plano de negócio, tá?
E além disso, buscar ser criativo. E é por meio dele que você vai captar a atenção e despertar o interesse de quem vai estar lendo o seu plano de negócio, seja um possível futuro investidor, né? Fornecedores, clientes, enfim, tá? Então ele precisa usar desta criatividade, tá? Além de vale ressaltar aqui que o plano de negócios ele precisa transmitir então o seu profissionalismo, né? O profissionalismo daquele empreendimento, tá joia? Então o sumário executivo, pessoal, ele é a primeira parte do seu plano de negócio, mas deixe para escrevê-lo lá no final. É a última parte, tá? Por ser o resumo, então é melhor você escrever o seu plano de negócio todo para depois você escrever o seu sumário executivo, né? Que é a sua introdução, digamos assim, né? Então, para que você tenha consciência do que está contido de fato no seu plano de negócio, resumir isso e colocar no seu sumário executivo de forma adequada, tá ok? Na sequência, então, aí, desenvolvendo, né, uma análise de mercado, que é outro ponto importante que nós destacamos, né, etapa do seu plano de negócio. Pessoal, então na análise de mercado, tá, você vai buscar entender melhor quem são os seus clientes, como está a concorrência, tá, e como trabalhar com os fornecedores, tá ok? Então, vejam aí, a gente vai direcionar a nossa atenção, né, para concorrentes, para o mercado, né, os clientes e os fornecedores, tá joia? Então essa é uma etapa fundamental do seu planejamento e da sua pesquisa também, tá? Pois isso irá ajudar você a compreender melhor os aspectos importantes do mercado, né, no qual você irá atuar, tá certo? Então você vai precisar analisar aí dentro dessa análise de mercado, 3 tópicos importantes também, tá? O primeiro deles é a segmentação de clientes. Importantíssimo e imprescindível, tá? Com certeza, essa é uma das etapas mais importantes do seu plano de negócio, pois, né, a gente sabe que sem clientes não há vendas. Então, nós precisamos identificar o nosso cliente, saber se esse cliente existe para o nosso empreendimento. Como assim, professor? O cliente está aí, as pessoas estão aí. Mas será que essas pessoas elas estão dispostas a comprar o meu produto? Será que elas têm grana suficiente para comprar o meu produto? Será que o meu produto vai satisfazer alguma necessidade dessas pessoas, né? Devido à sua configuração pessoal, idade, gênero, posição social, enfim, né? Então, precisa ser considerado, tá? Os clientes, pessoal, eles são aqueles que vão consumir, então, o produto desta empresa ou desse novo empreendimento, tá? Ou o serviço que será produzido. E para chegar até eles, você precisa conhecer quem eles são e quais são os seus hábitos. Isso falando dos clientes, tá? Quem são esses clientes e quais são os hábitos de compras desses clientes, certo? E para entender melhor então esses aspectos, a gente pode pensar em algumas perguntas aí que eu vou passar aqui rapidamente, tá? Primeira delas, o que a gente deve se perguntar basicamente? Meus clientes são pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Tá? Outra pergunta, qual é a faixa etária desses meus clientes ou potenciais clientes? Qual é o gênero, a escolaridade, o estado civil? Isso tudo importa para mim saber que tipo de produto essas pessoas buscam, ou os clientes-alvo que eu tenho buscam, e se a minha empresa tem condições de oferecer esse produto na forma em que os clientes estão procurando, né? Na forma e nas condições em que os clientes estão procurando. Tá joia? Outra pergunta. Com que frequência esses clientes ou potenciais clientes, eles costumam comprar o tipo de produto ou serviço que eu pretendo oferecer? Tá? Para mim
quantificar o tamanho desse mercado, tá? Aonde é que esses clientes compram esse produto, ou o produto que eu pretendo oferecer? E o que os leva a procurar por esse produto ou serviço? O que faz com que o cliente procure isso? É algo de necessidade? É algo supérfluo? Então, a gente precisa ter todas essas indicações, tá? Para sabermos decidir sobre a viabilidade ou não do nosso negócio, tá? E se você concluir, então, que o seu empreendimento, né, ou que o futuro empreendimento terá uma grande quantidade de clientes, preste bem atenção, que o seu futuro empreendimento terá uma grande quantidade de clientes e que esses clientes podem pagar pelo preço, né, que você pretende oferecer o seu produto ou o seu serviço, você então já deu aí um grande passo na direção de compreender se o seu negócio é viável ou não, tá? Mas vale lembrar aí, pessoal, como a gente disse anteriormente, o plano de negócios ele não é um documento especulativo, tá? Portanto, é necessário pesquisa, levantamento de dados, levantamento de números, né, de posições, análise de mercado e uma série de coisas que a gente já explicou para vocês e que nós continuaremos aí na sequência, tá? Outro ponto aí a ser considerado dentro da análise de mercado é a análise da concorrência, né? Aquela velha história também, né? Um olho no peixe e outro olho no gato, né? Então nós precisamos cuidar do nosso quintal, cuidar do nosso empreendimento, do nosso planejamento, mas nós precisamos ficar atentos também à nossa concorrência, tá? E é extremamente importante ficar de olho neles. Observando os concorrentes é que nós teremos condições de aprender aí lições valiosas para o novo empreendimento, né? Tanto para o lado do que fazer, quanto para o lado do que não fazer, tá? Então, tomar aí exemplos dos concorrentes que deram certo e exemplos que deram errado também nos farão, nos serão bastante úteis na hora de colocar o nosso empreendimento para funcionar, tá joia? Então, o primeiro passo aí para a gente realizar uma análise da concorrência é verificar, através de uma análise SWOT simples, pontos fortes e pontos fracos da concorrência. Por exemplo, né, alguns tópicos aí que devem ser elencados aí dentro desse questionamento e saber no que o nosso concorrente é bom e no que ele não é tão bom assim, tá? Então, primeiro questionamento aí, qual é a qualidade do produto ou do serviço do meu concorrente? Será que o produto ou serviço do meu concorrente tem uma alta qualidade ou tem uma baixa qualidade, né? Isso pode gerar um risco ou uma oportunidade, tá certo? Como está o preço desse produto ou serviço do meu concorrente? Como é o atendimento prestado pelo meu concorrente ou pelo meu futuro concorrente, tá? Pensar em condições de pagamento, horários de atendimento, né, horário de funcionamento, entregas, serviço de atendimento ao cliente, descontos, tá? Entre vários outros fatores aí que podem ser analisados também, tá? Outro ponto que deve ser questionado: o que faz aquele determinado tipo de cliente comprar no meu concorrente, né? O que faz também, em contrapartida, com que os clientes deixem de comprar no meu concorrente. Então, isso também pode gerar uma oportunidade ou um risco, né? O que faz o meu o cliente daquele determinado mercado ou segmento de mercado comprar de uma determinada empresa ou o que faz ele deixar de comprar daquela empresa. Tá joia? E também, qual é o diferencial do meu negócio? Do meu empreendimento ou do meu futuro empreendimento? Será que eu tenho algo realmente especial que seja diferente do meu concorrente, né? Que nós chamamos aí de diferencial competitivo?
Será que realmente eu tenho algo de diferente do meu concorrente que o meu concorrente não consegue fazer igual ou tem uma extrema dificuldade em me copiar? Se sim, né, então eu tenho um diferencial de negócio, né, um diferencial competitivo, tá ok? E ainda falando de análise de mercado, o terceiro ponto seria a análise de fornecedores, algo que é também extremamente importante. Se eu pretendo revender algum produto, né, prestar um serviço ou mesmo produzir um determinado produto, eu preciso de alguém que me forneça esse produto para vender, eu preciso de alguém que me forneça matéria-prima, por exemplo, para mim poder produzir alguma coisa, entregar um produto ao mercado, ao meu cliente, né? E eu preciso também de subsídios para prestação de serviço. Consequentemente, desculpa, ou invariavelmente, na prestação de serviços, eu vou, enquanto empresa, consumir algum tipo de produto, né? Ou até mesmo serviço de uma outra empresa que seria o meu fornecedor, seja mesmo material de escritório, né? Ou alguns itens mais simples. Mas eu preciso ter aí uma boa parceria com fornecedores, digamos assim. Tá? Eu preciso ter uma boa relação com os fornecedores e, logicamente, ter um leque grande de fornecedores. Quanto mais opções eu tiver de fornecimento de mercadorias, né, de insumos, de matéria-prima, mais tranquilo o meu empreendimento fica, porque aí eu posso trabalhar, né, com variações de preço, com variações de qualidade, com variações de prazo de entrega, né, e uma série de fatores aí que incorre, tá, em cima da questão da relação fornecedor com o empreendimento pretendido, tá? Então, pesquisar contatos pela internet, catálogos, tá? Manter aí sempre uma lista atualizada e diversificada de fornecedores, tá? Quanto maior o nosso leque de fornecedores, melhor, como já dito, tá? Assim a gente poderá então fazer aí certas comparações e decidir qual será o melhor custo-benefício para o nosso empreendimento. Então a gente pode pensar aí nos seguintes pontos. Primeiro deles, do que eu preciso, né? Do que a minha empresa precisa, do que o meu empreendimento precisa de produto, insumos e matéria-prima, tá? E quem é que são os fornecedores disso tudo? Quem é que fornece o que eu preciso? A primeira análise que tem que ser feita, certo? Segundo, quais, né, fornecedores estão oferecendo o melhor preço e as melhores condições de pagamento? Isso também é muito importante. Sempre lembrando que a gente deve pensar no custo-benefício entre preço e qualidade. Não pensar somente no preço, mas procurar manter aí um equilíbrio, né, nessa balança entre qualidade e preço, certo? Logicamente, se entra um produto de má qualidade, se entra uma matéria-prima de má qualidade, o meu resultado final, o meu produto final, ele terá a sua qualidade consequentemente reduzida, tá? Outro questionamento aí. Quais são as quantidades mínimas de pedido para cada um deles e como isso se enquadra no meu plano? Será que eu tenho caixa suficiente para comprar de um fornecedor que venda lá no mínimo 1.000 unidades de um determinado elemento, por exemplo? Enquanto que o meu outro fornecedor eu posso comprar fracionado, posso comprar 10, 15, 20, 50, 100, 500, né? E não obrigatoriamente uma quantidade X mínima, né, de produtos ou de insumos. Então isso precisa ser analisado também, né? Outro ponto, qual é o prazo de entrega desse material, né, dessa matéria-prima ou desse produto, para que eu possa estar constando lá no meu plano de negócio, né, principalmente na parte financeira, como é que vai ser o aporte financeiro da minha empresa, né? Serão compras semanais, quinzenais, mensais, semestrais, trimestrais, enfim, tá? Isso tudo precisa ficar bem claro para definir dentro do plano de negócio, tá? E outro questionamento também é onde os meus fornecedores se encontram, tá?
Onde é que eles estão localizados? Eu me encontro perto dos meus fornecedores, me encontro longe dos meus fornecedores. Isso tudo é muito relevante porque pode acarretar em uma elevação do custo do meu produto ou da minha mercadoria, né? Pelo simples fato da incidência de um frete mais alto pela distância maior que esse fornecedor se encontra da minha empresa, né? Então, por exemplo, se eu for uma indústria, né, seria adequado que eu me localizasse o mais perto possível do meu fornecedor de matéria-prima. Aí eu vou ter o quê? Agilidade na entrega, rapidez, preço menor pela não incidência de um frete tão alto, tá? Dentre outras vantagens maiores. Tá joia? Pessoal, então essa foi a nossa videoaula de hoje. Tá? Lembrando que na semana que vem nós iremos dar continuidade ao nosso assunto de plano de negócios. Nós iremos colocar aí de forma mais aprofundada elementos básicos e a estruturação de um plano de negócios, como realizá-lo, certo? Então, nessa aula de hoje foi basicamente uma pequena introdução do que é o plano de negócios, da sua importância, do que ele deve conter, tá? Na sequência, então, para a semana que vem, nós falaremos aí mais especificamente sobre plano de marketing, tá certo? Falaremos também sobre o plano operacional e o plano financeiro, né? E esses três elementos aí, como eles se encaixam dentro do nosso plano de negócios, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu me coloco à disposição agora de vocês para responder quaisquer questionamentos, né? Dúvidas através do nosso chat, tá ok? E sugiro que vocês já também deem uma pesquisada prévia aí nesses três pontos que o professor colocou aí, tá? Plano de marketing, o plano operacional e também o plano financeiro, para que na semana que vem a gente possa ter uma exposição desses assuntos e vocês consigam ter uma compreensão melhor. Tá joia? Então, agradeço a atenção de todos vocês e tenham todos uma boa noite e bons estudos. Até a próxima.